Aleluia! Quem está notando que tem uma unção especial nessa noite aqui para nós? Olha, irmãos, eu estava embaixo aí, adorando ao Senhor através dos louvores, e veio uma palavra ao meu coração, assim, de um revestimento de poder, sabe? Daquele que os discípulos de Jesus receberam em Atos 2, quando estavam reunidos na casa de paz. Ali veio um revestimento de poder, que é como que um enchimento do Espírito Santo para nós cumprirmos o propósito dele aqui nessa terra, amém? Eu vou trazer um tema para nós hoje nessa mensagem, que é um tema do fim dos tempos. Trata-se de uma profecia futura, e o nome dessa mensagem é o Tribunal de Cristo. E nós vamos ler os versículos, 3 versículos que estão presentes em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. 2 Coríntios, capítulo 5, 9, 10 e 11. E eu creio que depois que nós terminarmos essa mensagem, o Espírito Santo vai continuar a derramar esse revestimento de poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir o ID dele, realizando obras úteis para o reino de Deus. Amém? Está escrito assim, 2 Coríntios 5, versículo 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Eu vou reler somente o versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Feche os teus olhos comigo mais uma vez, por favor. Pai, bendito, querido e amado, nós te damos graças, Pai. Obrigado por esse momento da palavra, da pregação da palavra, pela presença do teu Santo Espírito, pelo privilégio nessa noite que nós temos de te ouvir, meu Pai, para que dessa forma nós sejamos guiados pelo teu Santo Espírito, recebamos santificação, direções, libertação, cura. Em Cristo Jesus eu te peço, meu Pai, que eu seja um mensageiro nessa noite desobstruído. Não considere a minha limitação humana, mas todos nós que estamos aqui somos espirituais, pois a tua palavra se revela de forma espiritual e nós temos a mente de Cristo para aprender tudo com o Senhor. Mais do que aprender, nós queremos experimentar através da vivência do dia a dia a palavra que nós vamos receber, Pai. Sabemos que esse encontro foi marcado pelo Senhor nos céus e eis-nos aqui, meu Pai, para podermos receber esse pão do dia de hoje, esse alimento do dia de hoje. Em Cristo Jesus nós declaramos a falência de todo espírito, meu Pai, de confusão, de todo espírito de incredulidade, de todo espírito que tenta roubar a semente da Tua palavra dos nossos corações. Nós declaramos anjos do Senhor aqui ao nosso lado, fazendo um cordão aqui, meu Pai, de isolamento, ao qual nós somos protegidos agora, guardados os nossos corações e as nossas mentes em Cristo, para que somente o Senhor tenha voz nesse local. Em Cristo Jesus nós te agradecemos, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Aleluia, aplauda a palavra do Senhor mais uma vez, louvado seja Deus. Meus irmãos, estudando a doutrina do fim dos tempos e dando aula no seminário da matéria, por muitas vezes eu vejo nós, irmãos, crentes, filhos de Deus, misturarmos alguns eventos da Bíblia. Por exemplo, algumas pessoas confundem o arrebatamento, por exemplo, que vai acontecer, seja antes de uma grande tribulação de 7 anos, no meio dela ou depois dela. Mas o arrebatamento é bíblico. 1 aos Tessalonicenses 4,16, aonde nesse arrebatamento, os salvos, cadê os salvos aqui? Manifeste aí. Você vai receber um corpo glorificado. E o corpo glorificado é o poder de Deus sobre o envelhecimento, sobre a morte. E aí com esse corpo glorificado, no arrebatamento, nós subiremos aos céus. As pessoas misturam o arrebatamento com a volta de Cristo, são 2 eventos diferentes. Outros eventos que podem ser confundidos também, é que o inferno não é o último estado do ímpio. O ímpio hoje, ao morrer,
não confessando Jesus como Salvador, não arrependendo dos seus pecados, ele vai diretamente para o inferno. Mas não é o último local que ele vai viver a eternidade. O último local que ele vai viver a eternidade é o lago de fogo, lá de Apocalipse 20, onde o inferno vai ser lançado ali, perdendo então o inferno, aquilo que ele realizava, para agora ser realizado no lago de fogo. Quem está entendendo? Assim como também os céus não é o última residência, o último local nosso. Não é o paraíso e nem o terceiro céu. É a nova Jerusalém, aonde nós entraremos com corpos glorificados e ela descerá do céu para estar aqui na terra, para aqui nós vivermos. Aleluia. Assim como também o tribunal de Cristo é confundido com o grande trono branco. Veja que eu falei de alguns temas aqui que, se você não estudar detalhadamente, você mistura um com o outro. Arrebatamento e volta de Cristo, quem está entendendo? Inferno e lago de fogo, paraíso e Nova Jerusalém, tem tantos outros. Agora, existe um evento que é para o ímpio. Esse evento é o grande trono branco, juízo final de Deus, também no livro de Apocalipse, capítulo 20. Olha para mim quem é salvo aqui e repita comigo assim: esse evento, o grande trono branco, não é para mim, porque eu sou banhado pelo sangue de Jesus. Eita glória! O que vai acontecer com você quando você for arrebatado e o seu corpo for glorificado é que você vai subir para o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é o grande trono branco. No tribunal de Cristo só vão apresentar os seus filhos. Entenda, eu estou falando filhos salvos porque não é quem está dentro da igreja. É quem está dentro de Cristo. Porque uma pessoa pode estar aqui agora nesse prédio achando que é de Deus, mas nunca entregou a sua vida definitivamente, nunca experimentou o novo nascimento, o espírito humano ser regenerado. Quem está compreendendo? Para agora ter comunhão com Deus de novo e agora seguir os seus mandamentos e ter uma conversão de vida abandonando o pecado. Quem está comigo? Mas o tribunal de Cristo vai ser experimentado então por todos os salvos, de todos os cantos da terra, com corpos glorificados, num evento para nós recebermos galardões, coroas, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai colocar sobre as nossas cabeças, através de obras úteis que nós realizamos aqui na terra para o reino de Deus, e através dos testemunhos que nós damos, apontando para Cristo, como padrão nas nossas vidas e como caráter das nossas vidas. O tribunal de Cristo ele vai avaliar duas coisas: o que eu fiz para Deus foi útil? O que eu fiz para Deus foi com a motivação correta? E como eu me comportei? Como foi o meu testemunho? Eu trabalhei a favor do reino de Deus com o meu testemunho? Eu trabalhei contra ele de acordo com o meu testemunho? Mas graças a Deus esse local não é o local para condenação. Todos que estiverem no tribunal de Cristo estarão salvos, porque nós já somos salvos. Você pode dar um glória a Deus? Nesse versículo 10 diz assim: devemos comparecer. Essa palavra comparecer no grego, ela é a palavra phaneral. E ela significa tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido. Manifestar, seja por minhas palavras ou por minhas ações ou de qualquer outro modo, isso quer dizer muito mais do que comparecer. Será manifestada todas as nossas obras, de novo, em relação àquilo que nós fizemos para o reino e de acordo com aquilo que nós fizemos quanto às nossas vidas pregando o Evangelho. Porque nós pregamos o Evangelho também com as nossas vidas. Aliás, nós não temos como pregar o Evangelho só com a boca, nós pregamos com a boca e com a nossa vida. Por isso que a Bíblia vai falar que nós somos cartas vivas do Senhor Jesus Cristo. E cartas vivas, eu que sou da época das cartas, carta é para ser lida. Então quando alguém olha para a minha vida, ele olha para a minha vida e vai ler alguma coisa. E se ele ler a vida de Cristo na minha vida, já é uma obra útil para o reino de Deus, já é um galardão que Deus vai me entregar. Agora nós estamos diante do Pai, o Pai ensina, Ele exorta, Ele ama, e eu preciso fazer uma pergunta: o que é que eles estão lendo nas nossas vidas hoje? Eles leem o padrão de Cristo, o caráter de Cristo nas nossas vidas, ou eles estão lendo um padrão mundano, um padrão que ainda tem palavras torpes na boca, que ainda tem uma maneira de negociar as coisas, fazendo com que alguém seja passado para trás, ainda não largando o pecado, ainda vivendo o homem antigo, o velho homem, né? Então tudo isso vai se manifestar. Agora, as obras que nós fazemos para Deus, não são elas que nos salvam.
Mesmo uma pessoa que chegar e não tiver obra útil alguma, o que eu acho difícil, porque Jesus disse que até um copo d'água que nós darmos para alguém que tenha sede, se tiver a motivação correta do coração, nós receberemos galardão. Quem está comigo aqui? Mas não é a obra que salva. Pode chegar alguém lá naquele dia sem obra alguma, o que salva é a graça, o favor imerecido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas Ele vai nos entregar galardões. Ele vai colocar coroa sobre as nossas cabeças, um reconhecimento de uma obra útil. Amém. Se Jesus quer dessa maneira, nós aceitamos, glória a Deus. Então, o tribunal de Cristo é para salvos. O tribunal de Cristo é para avaliar as minhas e as suas obras aqui na terra para o reino de Deus, se foram úteis, dentro dos ministérios e dos serviços que Ele confiou a cada um de nós. Porque todo membro do corpo tem uma função. E também através dos nossos testemunhos, da maneira como nós vivemos aqui. Porque tudo vai ser revelado. O temor do Senhor é a consciência da presença. Então Ele está presente o tempo todo, e isso às vezes vai ser cobrado, e nós vamos ler em textos seguintes que haverá um prejuízo, haverá um dano, haverá um constrangimento, não haverá perda de salvação, não, de maneira alguma, mas haverá um constrangimento. Então a palavra funeral vai tornar manifesto, vai trazer tudo à tona, tudo vai ser revelado. Então, o tribunal de Cristo não determina a nossa salvação, irmãos. Fomos arrebatados, já vai dando um glória a Deus. Já sobe nas nuvens com um sorrisão, ó. E vai ser interessante que nesse momento você não vai pensar na sua TV, no seu carro e nem na geladeira. Você vai pensar em quais dos seus familiares estarão com você. Porque o reino de Deus sempre se preocupa com pessoas. O tribunal de Cristo não determina a nossa salvação. Esse assunto foi resolvido aqui na terra quando você confessou Jesus como seu Salvador. E por que é que nós não vamos passar pelo grande trono branco, e sim pelo tribunal de Cristo? Porque Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para mim e para você. Logo, quando eu comecei a minha caminhada cristã junto com a minha esposa, me disseram que eu ia passar por um grande trono branco. E lá no grande trono branco, ia ter um telão 800K, falando da minha vida. Quem está comigo? Ia mostrar tudo, todos os pecados e tudo mais. Quem já passou por isso assim como eu? Olha, muita gente. E aí eu ficava preocupado que o meu nome é com a letra A. Logo, o anjo ia dizer, Aldo Rodrigues. E a minha esposa é com V, Valéria. Aí a Valéria ia ver tanta coisa ruim naquele cinema, quando chegasse a vida dela, quem está entendendo? Mas eu descobri que se existe um telão assim, o telão só tem uma cor, vermelho, o sangue de Jesus. Nenhuma condenação mais. Mas o problema da religião é que a religião bota culpa em nós. A religião coloca medo, ela coloca mérito. Aí eu ficava olhando para aquele telão, eu não queria nem mais ser crente. Falava, Jesus amado, vou passar uma vergonha tão grande, até que eu descobri que o salvo vai para o tribunal de Cristo. E melhor do que juízo, é o próprio Senhor Jesus Cristo com uma coroa sobre as nossas cabeças pelas obras úteis que nós fizemos. Então isso é maravilhoso. Você pode dizer comigo, repita, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fale mais alto agora, eu estou em Cristo Jesus. O tribunal de Cristo, então, ele não anula a salvação, muito pelo contrário, é para os filhos de Deus. Ele não é um momento para punir o pecado. Ele acontecerá quando nós estivermos com corpos glorificados, sem mais o poder do mal, sem mais a tentação do pecado. Ok? E aí, irmãos, uma outra informação para nós é que nesse mesmo texto que eu li, o versículo 10, e eu vou reler, que está escrito assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Uma outra palavra grega importante para nós aqui é que tribunal significa bema, a palavra grega é bema. Então essa palavra informa que bema era uma plataforma elevada na qual os juízes se sentavam para assistir aos jogos atléticos. Então o tribunal de Cristo é comparado a isso. Os juízes se assentam para assistir aos jogos atléticos e para garantir que os competidores seguissem as regras e entregassem os prêmios aos vencedores. Quando eu vejo isso aqui, eu rebobino um pouco e te mostro que
Eu preciso fazer obras para Deus úteis, porque às vezes eu posso estar realizando uma obra inútil. Obra útil é aquela que nós vamos aprender que eu glorifico o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma obra inútil é aquela que eu estou pensando no meu bel prazer, lançando o holofote sobre mim. Pode ser obra que diante do tribunal de Cristo, para ele não vai ter valor. Quem está entendendo? Porque no bema, no tribunal de Cristo, haverá um juiz que é o nosso Senhor Jesus Cristo para assistir se nós seguimos as regras de fazer com a motivação correta, que é o amor. Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3, para mim, as regras de como fazer. Porque eu poderia dar todos os meus bens aos pobres. Sem amor, nada seria. Alguém pode pegar todos os seus bens que tem, então, e dar aos pobres, mas não fazer por amor, para Deus nada vale. Uma obra útil, então, é a obra que é regada por meio do amor que foi derramado em mim e você por meio do Espírito Santo, que está escrito em Romanos 5,5. Alguém pode fazer apenas para receber algo em troca. Alguém pode fazer apenas para desfilar talento. Alguém pode fazer de alguma forma que não seja para que o reino de Deus seja visto por quem está ouvindo. Então, bema, o tribunal, era um lugar de teste de recompensa. É um lugar de verificação. É um lugar para, depois de verificado, entregar o prêmio devido. Então não é um lugar de condenação, é um lugar para nós nos alegrarmos. E é por causa disso que agora você vai dar uma salva de palmas para Jesus enquanto eu bebo a minha água aqui. Aleluia! Será um momento de exame e de recompensa. Jesus inspecionará nossas obras. Perguntas que nós podemos fazer, aqui na terra e hoje, agora nessa reunião. Estávamos rendidos ao Espírito, procurando honrar a Cristo e promover a sua obra aqui na terra? Não só aqui dentro da igreja, mas como é que nós nos comportamos lá fora, quando ninguém da igreja está nos vendo? Será que lá fora nós somos aqueles cristãos 007, que depois de 2 anos alguém convivendo com você, toma até um susto quando você diz que é cristão? Você fala para ele, eu sou cristão evangélico, ele dá 2 passos para trás e fala, que é isso? Já tem 2 anos que eu ando com você, até hoje eu não vi nenhum fruto de que você é cristão. Eu já passei tantos momentos difíceis e durante esses 2 anos você nunca disse para mim assim, deixa eu fazer uma oração para você. Cristo mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Pegar um telefone e ligar para essa pessoa que reclamou de alguma situação, mesmo ela sendo ímpia, e principalmente ela sendo ímpia, porque ela não conhece o Deus que a maioria de nós que está aqui dentro conhece. E quando você fizer isso aí nos bastidores e no secreto, lá no tribunal de Cristo, ele vai chamar e falar, eu vi aquele dia que você socorreu, sem que a tua liderança viu, sendo que qualquer irmão viu, mas eu vi que você gastou tempo, que você dobrou o joelho, que você derramou amor sobre aquela pessoa, que você derramou o recurso, que você derramou o que ele precisava. Deus está vendo tudo o que nós estamos fazendo e Ele é perito em recompensar. Glória a Deus. Então, nós estamos negligenciando oportunidades de servir ao Senhor, porque tem situações que Ele já falou ao seu coração, mas está negligenciando por quê, irmão? Por que já não se apresentou? E às vezes não é nem dentro da igreja, é visitando um vizinho que Ele já te falou, indo até um comércio de alguma forma, para falar com alguém da palavra de Deus, para orar para alguém que precisa. E importante também, como eu já disse, qual está sendo o nosso testemunho? O que é que Jesus leria nas nossas vidas hoje em termos de caráter? O que Gálatas 4,19 diz? Que Paulo sofre de novo, como uma mulher na hora do parto. Ele diz, de novo eu estou sofrendo as dores de parto. A primeira vez foi para nós nascermos de novo. A segunda é para o caráter de Cristo ser formado em nós. Esse caráter está formado, ele é formado pela palavra de Deus que nós ouvimos. Ela é formada no momento que você passa pelo batismo, quando você participa de ceia, quando você começa a obedecer tudo aquilo que é da palavra, quando você vive em comunhão com os irmãos, aí o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Qual é a história que Ele está lendo na vida de cada um de nós? Porque isso também vai ser revelado lá no tribunal de Cristo. Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Eu estou comunicando aqui, irmãos? Estamos aprendendo? Glória a Deus! Quem está comigo? Obrigado, meu irmão. Está escrito assim em 1 Coríntios 3, 10. Conforme a graça de Deus, que
que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, que é a mesma palavra para dano, para constrangimento, para perda. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Esse é também um dos textos que fala para nós a respeito do tribunal de Cristo. E no versículo 10 ele diz: veja, cada um como constrói. Então, nessa introdução da pregação, eu estou dizendo que nós salvos vamos passar pelo tribunal de Cristo, um evento que nós estaremos nos céus com corpos glorificados. Já não tem mais a ação do pecado, a ação do envelhecimento, salvos completamente, e diante do Senhor Jesus Cristo, as nossas obras serão apresentadas para Ele entregar galardão para cada um de nós, segundo as obras úteis. Por isso que Paulo agora nesse texto está dizendo para nós dessa forma: veja, cada um como constrói. É interessante que a partir de um momento aqui, ele vai falar que nós não colocamos, nós só construímos o prédio em cima de um fundamento que já foi posto, e o fundamento é Jesus Cristo. Então nós só pregamos aquilo que Jesus Cristo pregou para nós. Nós não colocamos situações diferentes da palavra de Deus. Nós só andamos pelo padrão bíblico. E ele vai falar que, para falar da obra que nós fazemos, ele fala sobre 6 materiais, você está comigo? Onde nós podemos dividir em 2 grupos. O primeiro grupo é do material indestrutível, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas, que o fogo não vai derrubar. Imagina esse prédio aqui, se tivesse colunas de ouro, prata ou pedras preciosas, vem o fogo e ele continua de pé, porque as colunas são fortes. Por outro lado, madeira, feno e palha não suportam ao fogo. São as obras inúteis que nós fizemos, que não vão suportar diante do fogo e não receberemos galardões por conta delas. Antes de falar desses materiais e o que eles representam, o versículo 13, ele diz assim: sua obra será mostrada. Essa obra que será mostrada, e essa palavra obra aqui no grego é ergon. E ergon significa, repita comigo, algo a fazer, um trabalho a ser realizado. Bem mais forte, vocês não estão comigo não? Um trabalho a ser realizado. Agora melhorou muito. Então quer dizer que o tribunal de Cristo, ele espera que nós arregaçamos as mangas e colocamos a mão no arado, esquecendo das coisas que para trás ficam. A palavra ergon sugere trabalho mesmo, abrindo mão muitas vezes nós, do nosso tempo, do nosso lazer, de algumas situações que o próprio reino de Deus nos faz esse convite. Mas a Bíblia vai falar que é diferente daquilo que o homem ímpio abre mão. Eles abrem mão por uma coroa corruptível. É o dinheiro que esse mundo paga, mas nós abrimos mão por uma coroa incorruptível, que é aquela que vai estar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e que vai ser entregue para cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus aí e já aplaudir Ele aí bem forte. Aleluia. Glória a Deus. O que esses materiais querem apontar para nós? O ouro relaciona-se com o Pai. São todas as obras que eu faço glorificando o Pai. A prata é um símbolo do Filho. São todas as obras que eu realizo glorificando o Filho. As pedras preciosas, tais como os dons ministeriais e os dons espirituais, presentes que o Espírito Santo deu para mim e para você, são obras que eu utilizo para glorificar o Espírito Santo. São todas as obras que eu coloco Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no centro da minha vida. Em Mateus 5,16, está escrito assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus.
Por favor, irmão, volta 2 versículos para mim, Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pode passar, por favor. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí o 16 diz, da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. A obra de ouro é a obra que você faz entendendo que você é luz desse mundo e sal dessa terra. Que você sabe que as trevas, o homem perdido lá fora, vê uma resposta em você que o homem perdido não tem. Você, meu irmão, é resposta para homens e mulheres que estão perdidos lá fora. E Ele não te iluminou para te colocar debaixo da cama. Ele te iluminou para te colocar no lugar mais alto para quê? Para que a sua luz, a glória de Deus que está em você, o caráter de Cristo que está em você, seja visto por outros. Para que dessa forma eles possam conhecer a luz que você conhece, Deus será alcançado e revelado para eles através da tua vida. Como eu disse, prata é o símbolo da redenção. Eu já falei aqui sobre cartas vivas de Cristo e o caráter de Cristo em nós. Eu vou pedir o irmão para colocar aqui para nós Gálatas 4,19, que está escrito: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se o ouro, eu revelo Deus na minha vida, se o ouro mostra que eu sou um filho dele, se o ouro, a luz dele que chegou até a mim, mostra que eu sou um pacificador do reino, agora a prata revela o cristocentrismo da minha vida. Tem a ver com caráter, tem a ver com testemunho, tem a ver com tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e nós somos disciplinados, obedientes e fazemos aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer e não aquilo que talvez o mundo acha que é certo. Diante de uma situação, por exemplo, aleatória, propina, eu já sei o que fazer. Não entrar nesse negócio, porque aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. A respeito de bebidas alcoólicas, eu devo me embriagar com vinho, com o Espírito Santo. Tem que rir, né, Sandra, do jeito que eu falei, né? É não vos embriagar com vinho. Repita comigo, não vos embriagar com vinho, mas com o Espírito Santo. Então, diante dessas situações, eu tenho que saber o que é lícito para mim. Eu sou uma carta viva e o caráter de Cristo tem que ser lido na minha vida, através da minha vida. Quem está compreendendo, dá um glória a Deus. Prata tem a ver com testemunho, prata tem a ver com caráter, prata tem a ver com Cristo ser o padrão na minha vida. Por isso que eu tenho que perguntar de novo, irmão, o que é que ele está lendo na minha vida e na sua? Qual é a leitura que o mundo está fazendo hoje na minha vida e na sua? Porque o tribunal de Cristo, apesar de ser para os salvos, ele vai nos chamar um por um para entregar galardão, ou então dizer, filho, a obra nesse caso foi inútil. Eu li a obra de um teólogo, e me perdoem por não dar o nome dele aqui, mas ele diz uma coisa que eu concordo. Ele fala que quem mais joga contra a obra do reino de Deus aqui na terra são os cristãos. Porque do mundo não se espera nada, irmão. Quem está compreendendo? Agora nós agirmos como Saulo, porque antes de ser Paulo ele era Saulo, e quando ele era Saulo ele assolava a igreja, mas quando ele virou Paulo, ele agora é aquele que anuncia a igreja e por ela ele morre. Às vezes o que está faltando também no nosso caráter, no nosso testemunho, é morrer pela igreja e não assolá-la, como muitos têm feito, levantando voz contra alguns homens de Deus que se levantam, e vai levantar homens de Deus em todos os lugares da terra, quem está entendendo? Para falar uma linguagem adequada para um lugar, falar uma linguagem própria de outro, e cada um sendo usado em graça e sabedoria. E o que mais se vê hoje, me perdoe, às vezes você abre aí a rede social e tem alguém que fez alguma coisa para o reino de Deus, mesmo que às vezes não foi compreendido por muito, o próprio cristão criticando. Quem sabe o que eu estou falando? Aí sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Jesus Cristo andando com os apóstolos e os apóstolos dizendo assim: Jesus, tem pessoas falando em teu nome. Eles usam até a Bíblia. Quer que a gente ora como Elias e venha fogo do céu para o queimar? E aí sabe o que Jesus diz? Vocês não sabem de que espírito sois. O espírito que persegue a igreja não é o espírito de Deus. O espírito que persegue a igreja não é o espírito de Deus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, ele falou: Saulo, por que você me persegue? Só que Saulo perseguia quem, irmãos? A igreja. Jesus está dizendo então, quando você persegue a igreja, Saulo, você está perseguindo a mim. Você pode dar um glória a Deus, porque aqui
Só tem pessoas assim como Paulo que já nasceram de novo e que sabem que a igreja é instrumento de Deus aqui na terra. Dá uma salva de palmas para Jesus então. Aleluia! Se o ouro são as obras que eu glorifico a Deus, através de entender que nós somos cooperadores do reino, a prata tem a ver com o caráter, com o cristocentrismo, aquilo que eu falo, aquilo que é em secreto, aquilo que quando ninguém da igreja está me vendo é como eu me comporto, porque temor é consciência da presença, e pedras preciosas tem a ver com o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? A Bíblia vai falar, buscai com zelo os dons espirituais, não negligenciar os dons espirituais, buscar com zelo. Quem aqui já orou para ser usado por Deus, irmão? Sinceramente. Mas levanta a mão bem alto. Quem já orou para ser usado por Deus? É por isso que no começo dessa reunião, dentro do louvor, o próprio Espírito Santo me disse que está acontecendo aqui um revestimento de poder para nós. Porque tem pessoas que até hoje têm orado para ser usado por Deus. Quem aqui ora para tocar enfermos e eles serem curados? Quem ora aqui para ter interpretação de língua? Quem ora aqui para ter dons da fé? Quem ora para ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria? Só alguns, mas eu vou aumentando aqui, às vezes vou aumentando aí. Quem ora para ter operação de maravilhas, tocar no morto, ele ser ressuscitado? Quem crê? Quem está comigo nisso? Quem já orou por isso? Quem já dobrou os joelhos? Ele fala que esses sinais vão seguir aquele que crê. Então deixa eu perguntar de novo, quem crê nisso aqui? Então eu creio que nós estamos recebendo dos céus, para que as pedras preciosas sejam usadas e manifestadas através das nossas vidas. Que é você se mover, fluir nos dons espirituais, nos dons ministeriais, no serviço que Ele confiou a você na igreja. Só quem está entendendo, dá glória a Deus. É isso que Ele espera de nós, meus irmãos. É trabalho, esforço, algo a ser feito. A palavra ergon, tem algo para se fazer, tem algo para ser feito. E é uma coisa interessante. Eu até hoje não paro de pedir para Deus. Nunca vou parar para ser usado, de alguma forma alcançar os perdidos. Você está comigo aqui também? E Ele vai cobrar isso de nós. O problema é que tem obras que são feitas de madeira, de feno e de palha. Tiago 2,12. A gente vai ler aqui, por favor. Tiago 2,12 está escrito. Tiago 2,12. Falai de tal maneira... E de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que eu prego, eu tenho que viver. É o que está escrito, falar de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Madeira, feno e palha não vão suportar o fogo, porque são símbolos das coisas humanas. Madeira já é algo que saiu da árvore, e ao ter saído da árvore, não tem mais fruto e nem raiz. O que tem raiz e tem fruto é árvore e não madeira. Quem está entendendo a diferença? A nossa vida é como árvore, e ela é mostrada lá no Salmo 1, que antes o nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Nós somos como árvores plantadas junto a um ribeiro de águas. Os frutos dão no devido tempo e as folhas não murcham jamais. Agora a madeira que já saiu da árvore não enraiza em nada. Não enraiza no corpo, não enraiza naquilo que Deus deu, não enraiza no ministério, não enraiza na palavra, não enraiza na oração, anda sozinho, quer servir a Deus sozinho, não quer servir sabendo que para servir a Deus é somente servindo ao próximo, não quer servir por amor, mas quer servir por vaidade, não aceita às vezes ocupar um serviço que a igreja precisa tanto, e ele sabe que tem aquele talento e aquilo vai ser temporário para depois ser usado naquilo que Deus verdadeiramente te chamou. A madeira tem tudo a ver com a vaidade. A madeira tem a ver do tipo assim, eu vou pregar aqui, mas deixa que vocês enchem o meu gasofilaço, quem está entendendo? A madeira tem a ver com vender a fé. É por isso que quando Eliseu pediu para Elias a porção dobrada do espírito dele, ele disse, olha, dura coisa me pedistes. Eliseu, você está me pedindo uma coisa dura. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não pode dar para Eliseu aquilo que ele recebeu de Deus. Mas a segunda aplicação é, coisa dura me pedistes. O que você vai fazer com a unção que eu vou te entregar? Você vai ser como uma árvore para dar fruto no devido tempo? Ou vai ser como madeira para viver a sua vaidade? Está cheio de gente assim hoje em dia, vivendo a vaidade.
Assim como feno e palha, obras que não têm consistência, obras que são levadas por vento. Um dia começa no Kids, a criança chorou, falou, já me deu trabalho, deixa eu ir embora. Abre o GC em casa, só vai ele, a esposa e o cachorro. Na segunda reunião o cachorro já não vai mais. Na terceira ele já fechou, porque é vento, é palha e feno. Evento por evento só traz vento. Agora quando é o vento do Espírito Santo, você entende, eu abri o GC, e eu não ando mais por números humanos, eu ando pelo número divino, e eu sei quem foi que me chamou, e quem me chamou não tem plano B. Se ele falou, abra o GC, coloca a Arca da Aliança aqui, que com o tempo você vai ver a manifestação da minha glória. É por isso que Noé é reconhecido em Ezequiel 14 como um homem que justificava por si mesmo, porque foi 120 anos construindo a arca e pregando a palavra, e nenhum se arrependeu. A família entrou para dentro do barco, porque senão tomava um couro de cinto. Ninguém aceitou, mas ele cumpriu o propósito dele, porque ele não olhou para números humanos, ele olhou para os números divinos, que é ser obediente e ficar no centro da vontade de Deus. O problema é que a palha e o feno vão rolando, inconsistentes. Começa um processo, e hoje em dia está perito nisso, começa, mas não termina. Quem está compreendendo aqui, dá um glória a Deus? O vento leva com facilidade, é instável, obra sem firmeza, fraqueja, duvida, não avanço. Irmãos, Apocalipse 22, 12. Eu estou terminando, amém? Está escrito, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que com ele está o galardão, e ele quer retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, eu vou chamar o pessoal do louvor para me acompanhar aqui nesse final. Certa vez eu perguntei para o Espírito Santo, ensinando a matéria de doutrina do fim dos tempos. Verdadeiramente, se alguém pensou da forma que eu pensei, você pode se manifestar com a sua mão assim que eu acabar de contar? Eu perguntei para o Senhor, veja se você está nesse exemplo, irmão. Eu perguntei, Senhor, tudo o que eu quero é te ver um dia como os apóstolos viram há 2000 anos atrás. E eu sei que isso vai ser possível quando o Senhor voltar, arrebatar a sua igreja, glorificar o meu corpo. Eu vou subir aos céus e vai cumprir-se o que está escrito em 1 Coríntios 13, 12. Hoje eu conheço como que por um espelho enigmático. Espelho da época de Paulo. Ele olhava para a sua imagem e ele era distorcido. Mas ele diz, mas virá o que é perfeito. E eu o conhecerei como ele me conhece. Jesus encarnou, ressuscitou, glorificou o seu corpo, subiu aos céus com o corpo glorificado, e nesse terceiro céu com o corpo glorificado espera a sua igreja. Vai descer e buscar a sua igreja, e assim como eu estou vendo vocês aqui agora, nós veremos Jesus. Aí eu falei, Jesus, me basta somente te ver. Para mim não precisa de galardões. Eu só quero te ver. Eu só quero chegar diante do Senhor e poder te abraçar, sentir o teu perfume, ouvir a tua voz, saber que foi o Senhor que derramou o seu sangue carmesim pela minha vida. E eu falei para o Espírito Santo, eu vou querer galardão para quê? Sinceramente, honestamente, quem pensou assim como eu? Levanta a tua mão, sinceramente, não é? Aí o Espírito Santo falou assim, Aldo, aqui existe o dia da mãe em Portugal, não é, irmãos? É o dia da mãe? Quando que é o dia da mãe aqui? 5 de maio? Tá chegando, hein? 5 de maio, o dia da mãe. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, Aldo, eu vou te mostrar uma analogia. Dia da mãe. Aí o casal, pai e mãe, cadê os pais aqui? Tem filhos, cadê? Você vai saber muito bem o que eu vou contar aqui. Chegou o dia da mãe e o pai quer dar um presente para a mãe, comprar um presente para o filhinho de 8 anos entregar. Você está na analogia comigo? Aí o pai agora quer presentear a mãe, é dia dela, pegou o filhinho de 8 anos. Você está comigo? E pai crente é bom demais, que ele pegou um menino de 8 anos, já foi direto na Mercedes-Benz. Quem está comigo? Obrigado, papai. Ó. Ou então foi na BMW, quem gosta? Obrigado, tem mais obrigado aí. Foi na Tesla. Obrigado, papai. Foram lá, pegou o menino. E menino é assim, né? Ele entra em todos, o conversível, preto, prata, o com roda, o sem roda. Quem está entendendo? E o pai fala, não, hoje nós vamos levar só um. Tá bom, né, gente? Vai ser só um. Escolheu lá, vamos lá, Mercedes prata. Obrigado, papai. O pai quando fala, obrigado. Já colocaram a mão no bolso e agradeceram ao papai. Obrigado, papai. Mercedes prata. Aí escolheu, pegou a chave, colocou numa caixinha de presente. Cadê os pais? A criança de 8 anos, isso é num sábado, dia 5 é domingo. Amém? A criança aguarda até o domingo? Mas essa aguardou. Mas quando a mãe acorda, ou melhor, ela é acordada pelo menino.
E quando ela é acordada pelo filho, a caixinha já está desembrulhada. Ele já está mostrando a chave e dizendo: é prata, é Mercedes, é conversível. É assim ou não é? Aí a criança abraça a mãe. Ó, você está vendo a imagem? Olha a criancinha abraçando a mãe. O rostinho dela está virado aqui. E a mãe está com o rosto aqui, vendo o pai lá na porta do quarto. Ó, isso aqui foi bom. Lá pareceu que o quarto é grande, né? Receba também. Lá na porta, amém? Aí o pai está na porta, aquela pose, né? De galã que comprou a Mercedes, né? Aí a mãe só abre os lábios para ele fazer a leitura labial. Amei, amei. Prata conversível é o que eu queria. E ele leu. E a criança está entregando, achando que foi ela que deu. Quando eu chegar nos céus, e você também, e ele colocar as coroas sobre a nossa cabeça, quem já está entendendo que tem um revestimento de poder aqui hoje? Ele vai colocar a coroa sobre as nossas cabeças. E aí a gente vai poder dizer: o sangue do Senhor não foi em vão na minha vida. Quem está compreendendo? Você não vai precisar puxar Jesus e falar: teve um dia lá em Braga que eu preguei e meu coração estava lá. Não vai precisar, você vai mostrar a coroa e falar: o sangue do Senhor não foi em vão na minha vida. Na terra eu entendi que eu só tinha uma comida para comer: fazer a vontade daquele que me enviou. O seu amor me constrange. Eu vou poder pegar as coroas que estão sobre a minha cabeça e jogar aos pés dele. E quando eu o abraçar, eu viro um menino de 8 anos. E se possível fosse, Jesus vai olhar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai olhar para ele: gostou? Porque o presente que você vai levar para ele não foi você que promoveu. O Espírito Santo ama tanto você, que ele está preparando o galardão para você não chegar de mãos vazias nos céus. Que é que você está esperando para não fazer a obra? Que motivo mais você precisa para levantar dessa cadeira agora, dar um brado de vitória? Fica de pé comigo. Vai aplaudindo aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ei, você consegue ver esse momento de você tirar os galardões das obras úteis, do testemunho correto e falar: Jesus, eu participei, eu fiz tudo o que eu pude, eu tive uma comida para comer, e jogar nos pés daquele que é o amado das nossas vidas. O amor de Deus é constrangedor. Ele se preocupa e te ama tanto, que Ele quer que você chegue lá com o melhor presente. Agora tem um detalhe: o filhinho aqui da terra só podia comprar uma Mercedes, porque o pai é natural. Mas o teu pai já colocou aqui na frente um banquete. Ó, já tem uma mesa espiritual aqui, com todos os dons espirituais, ministeriais, com serviço. Aí você vai se comportar como uma criança. Você vai pegar o que você quiser, e Ele não vai te dizer: não é só um. Não, o que o seu coração atrair, Ele está pronto para te entregar. Você não vai pegar com a mão, você vai pegar com o coração, porque Ele só espera o seu coração para te habilitar, para te dar habilidades, para você cumprir tudo aquilo ao qual Ele te chamou. Nós vamos louvar ao Senhor, e esse revestimento de poder já está aqui. Erecarabassuri de cantarabás, e você vai tomar posse dos dons ministeriais e espirituais que Ele vai falar com você hoje no seu coração. Glória ao teu nome, Jesus. Preste atenção, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível,
nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Fecha os teus olhos. Vamos fazer uma primeira oração de arrependimento, porque a palavra nessa noite está chegando até os nossos corações, e talvez mostrando que nós não podemos andar e continuar a andar mais da mesma maneira. Às vezes o Espírito Santo nos convenceu que o nosso testemunho não está sendo de acordo com aquilo que o Espírito espera de nós. Pai, nós te damos graças nessa noite e nos arrependemos. Nos arrependemos, meu Pai, em nome de Jesus, pelas vezes em que nós não manifestamos o teu caráter e a tua glória através dos nossos lábios, através do nosso comportamento. Te pedimos perdão, meu Pai, porque nós conhecemos a palavra e hoje o Senhor está nos exortando a vivermos verdadeiramente em novidade de vida, a vivermos como servos, filhos, pacificadores do reino, e nós temos falhado. Mas obrigado pelas tuas misericórdias nessa noite. Obrigado pelo teu perdão, meu Pai. Obrigado porque confessando nós sabemos que agora nós somos perdoados e purificados. Nós te damos graças em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, nós vamos fazer uma segunda oração. Continue com os teus olhos fechados, porque aquilo que o Espírito Santo me falou é real. O revestimento de poder está aqui e não vem de nós. Se você orou comigo de forma genuína e sincera, Ele já te perdoou, assim como me perdoou também. Mas Ele quem vai nos mostrar como fazer. Não deixe essa situação te prender e te paralisar. Nós temos oportunidade nessa noite de, como crianças, pegarmos tudo aquilo que é nosso das mãos do Espírito Santo, porque Ele quer nos entregar. Eu oro agora, Pai, toca na vida de cada irmão meu aqui, cada salvo. Toca no alto da cabeça agora. E gera, meu Pai, no ventre dele aquilo ao qual ele foi chamado, o propósito e o desígnio. Porque a tua palavra diz que o Senhor efetua o desejo. O desejo brotou no Senhor primeiro. E esse desejo que está em ti está passando para o meu irmão agora. O Senhor está revelando para cada um deles qual é o seu desejo quanto a eles, meu Pai. E é o Senhor que vai também operar ou realizar. Nós estamos recebendo aqui uma habilidade que vem do Senhor, um revestimento de poder e uma habilidade para viver o teu propósito. De carabassuri decantarás. A palavra diz em Romanos 3 que a incredulidade nossa não anula a tua fidelidade. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós daremos testemunho de que o Senhor nessa noite nos habilitou para vivermos o teu propósito, para a glória do teu santo nome. Levanta as tuas mãos bem alto para os céus. De carabassuri decantarás. Recorechere baraturi tere carabassuri decantarás. O Espírito Santo está repousado sobre a tua vida agora, olha. Ei, é por isso que esse barulho está acontecendo dentro de você. Esse barulho está silenciando a voz do medo, a voz da debilidade. Retori tará carabassúrias. Ei, vai gerando, Senhor. Continua gerando. Ereto xere caramassu. Bereto tere carassi tere teremas. Ei, você vai começar a abrir a tua boca agora e profetizar a teu respeito e a respeito do teu lar. Faça isso agora, começa a abrir a tua boca. Vai falando qualquer texto bíblico, ele vai virar realidade na tua vida, olha. Abre a tua boca agora e fala um texto bíblico, comece a profetizar. Flua no dom, vai fluindo, vai falando. Só o Senhor é Deus, o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. Recarachuri, recaramassuri, recantarás. Re-xeri-dereta. Ele está te enchendo com o Espírito Santo. Tem
Tem pessoas hoje que vão orar em línguas pela primeira vez. E é agora, porque Ele vai te tocar agora. Receba aí agora o toque do Espírito Santo na tua vida. E passe por um degrau a mais em nome de Jesus. Ele vem, Ele vem, Ele vem. A volta de Jesus é a qualquer momento, é iminente. A palavra iminente não está na Bíblia, mas é a qualquer momento. Essa reunião pode até não acabar, e pode ser que daqui a um segundo nós já estamos nos ares, com corpos glorificados. E tem muitas pessoas aqui hoje que talvez não entregaram a sua vida para Jesus. E vocês ouviram isso e entenderam o que é que o cristão vai viver nos céus. Mas se você não render a Jesus, infelizmente não é o tribunal de Cristo o seu destino, é o grande trono branco. E o grande trono branco é a condenação. E você que está aqui não entregou a vida para Jesus, você entendeu que isso é real, porque o Espírito Santo está falando ao teu coração. Você não pode adiar. Você já foi convencido, você tem que largar tudo para trás e entregar a sua vida completamente para Jesus. Senão, infelizmente, o seu destino é o inferno e depois o grande trono branco. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e passam da morte para a vida. Se você creu que Jesus é verdadeiramente o Salvador da sua vida, você pode hoje levantar a sua mão aqui entre nós, e nós vamos orar por você, para você ter a convicção de que você já é do nosso Senhor Jesus Cristo e vai experimentar a partir de hoje uma nova história. Acenda as luzes para mim, por favor. Tem alguém no nosso meio aqui que quer levantar a sua mão e entregar a sua vida completamente para Jesus? Entregar a vida para Jesus é confessar Ele como Senhor da sua vida, confessar que Ele é suficiente para você, que você não precisa de mais ninguém a não ser de Jesus. Tem alguém que quer levantar a sua mão entre nós e fazer essa confissão? Se tiver, levanta a tua mão sem constrangimento. Não se prenda mais. Tem alguém entre nós, irmãos? Levante a tua mão sem constrangimento. Você é minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém? Você também, meu irmão? Tem mais alguém? Levante a mão, irmão. Não deixa nada te prender. Não deixa a emoção te prender. Nós não estamos chamando para uma religião. O convite é para você ir para Cristo. Tem alguém que pensa, acha que estava fora do caminho do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, e hoje veio aqui e entendeu, eu preciso voltar? Levante a sua mão também, que nós vamos orar por você. Amém. Essas pessoas que levantaram as mãos, por favor, vocês podem vir aqui à frente. Vem aqui à frente, eu vou orar por vocês. Pode vir sem constrangimento. Tem uma irmã aqui, conduza ela para mim. A gente quer orar por você, pode vir. Ela está ali no cantinho. Isso, pode vir, minha irmã. Tem outro irmão lá no fundo. Vem cá, pode vir aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém? Aleluia. Obrigado. Aleluia. Qual que é o seu nome, irmã? Francisca? Vanessa, perdão. Jennifer. Vanessa e Jennifer. E o seu nome, irmã? Letícia. Tem um outro irmão que veio aqui. Cauã? Raul. Raul. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Deixa eu falar com vocês quatro. Perdão que eu não tinha ouvido, viu, Raul? Estou perguntando o nome de vocês, porque agora vocês têm um novo nome. Só Jesus Cristo sabe para entregar vocês naquele tribunal de Cristo um novo nome. Por isso que toda maldição hoje está quebrada sobre a vida de vocês. Vocês podem orar comigo, repetir o que eu vou falar? Pai, me ajuda, igreja, orem junto com eles, por favor. Vocês orem junto comigo? Pai, hoje eu reconheci o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e entrego a minha vida, a minha alma, o meu coração, todinhos para Ele. E hoje
eu sei que o meu nome está sendo escrito no livro da vida eterna. E eu não estou mais sozinho, porque o teu Santo Espírito agora habita em mim. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós te damos graças por essas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós declaramos a falência de toda maldição contra eles e declaramos os caminhos deles aplainados no Senhor. E peço, Pai, em nome de Jesus, que nós aqui em Lagoinha Braga sejamos instrumentos para conduzir esses nossos irmãos, para que eles cada vez mais possam experimentar da tua presença. Meus 4 irmãos, olha aqui para mim, por favor. Tem uma novidade que já acontece aqui hoje para vocês, tá? Se vocês chegaram aqui sozinhos, eu quero dizer que vocês não estão mais. Vocês olham aqui para cima e vê todos nós aqui já com vocês. Mas não somos só nós, não. Eu vou contar aqui até 3. Quando eu contar 3, eu vou pedir para vocês olharem para trás, que a família de vocês cresceu, tá bom? 1, 2, 3. Dá uma olhadinha aí para vocês verem, ó. O rei está voltando. O rei. Aleluia. Aleluia. Repita comigo: eu sou um abençoado. Eu sou próspero. Nessa semana, repita comigo: os céus se abrirão sobre a minha casa, sobre a minha vida. Aleluia. Levante as tuas mãos para os céus. Estão chegando no final da nossa reunião, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo continua falando, amém? Aqui diante do Pai, pessoas que têm fome e sede dele, amém? Mas nós temos que ir embora, mas a presença viva que está em você não vai embora. Ela vai com você aonde você for, amém? Coloca a mão no teu coração então assim, ó. Pai, nós te damos graças por isso, porque nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai amado, querido, que nos assiste nas nossas fraquezas e que nos conduz a mananciais de águas vivas. Te damos graças porque essa reunião acabou, mas não a presença do Senhor em nós. Mas nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem realizado no nosso meio, tudo o que o Senhor tem feito, meu Pai, para cada um de nós. Nós te damos graças e louvamos o teu santo nome. Nos despedimos do Senhor debaixo do teu amor, do sangue na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do amado e amável Espírito Santo. Vamos em paz, irmãos, viver o melhor final de noite das nossas vidas e a melhor semana das nossas vidas. Glória a Deus!